Olá, turma. Meu nome é Ana Lídia e a aula de hoje será sobre impulso e quantidade de movimento. Tem umas perguntas que são super importantes para a gente entender agora. Como, por exemplo, você já para pensar como acontecem as auroras boreais? Ou como um foguete se desloca pelo ar? Ou qual o princípio de funcionamento de um airbag? Pois então, na aula de hoje nós vamos falar sobre, explicar exatamente sobre o princípio físico de funcionamento desses três comportamentos. Vamos falar sobre impulso, vamos começar falando sobre impulso. O impulso é uma grandeza física que atua na interação de uma força aplicada num corpo com o tempo de aplicação sobre ela, sobre esse corpo. Então, tenho aí a fórmula para uma força constante, que vai ser a proporção entre a força realizada vezes o tempo que eu demorei para realizar essa força, que foi necessário para, por exemplo, absorver essa força. E força em Newton, tempo no Sistema Internacional de Medidas em segundos, então já sabe que no Sistema Internacional de Medidas a unidade vai ser Newton vezes segundos. Não podemos esquecer que impulso é uma grandeza vetorial, ou seja, ela precisa de módulo, direção e sentido. Quando a gente empurra um carro, quanto maior for a minha força aplicada nesse carro, maior vai ser o meu impulso. Óbvio, né, Ana? Impulso é uma grandeza diretamente proporcional à força. Exatamente isso, aluno. Não vamos esquecer disso. É importante dizer, nós já dizemos que tem que ter a mesma direção e sentido da força de aplicação. Gosto de dar exemplo de canhão, de rifle, até mesmo de revólver. Por quê? O canhão, por exemplo, de longo alcance, possui o quê? Canos compridos, pois quanto maior for quanto mais longo for, quanto mais comprido for o cano, maior será a velocidade de saída dessa bala, desse projétil. Isso ocorre por quê? Porque a força aplicada nesse projétil durante a explosão do projétil, da explosão da pólvora no projétil, aumenta o tempo da explosão sobre ele. Impulso, né? Força vezes o tempo. Não são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu estou aumentando o tempo, aumento a minha explosão, aumento a velocidade de saída desse canhão, e aí acontece isso para o rifle e para o revólver. Se eu tenho uma força variável, se eu tenho se eu tenho uma força variável, eu tenho que me agarrar ao gráfico. Se ele me der um gráfico, o que eu tenho que fazer? Se é um gráfico força versus o tempo, então eu tiro a área, galera. No caso, eu tenho que só me ligar qual é a área que ele está me dando. Um trapézio, como ele está colocando aí. Base maior mais base menor, vezes altura, vezes 2, sobre 2. Ou se for um triângulo, base vezes altura dividido por 2 também. Ok? Então, eu só tenho que me ligar qual era essa força variável em relação ao gráfico e me ligar quais são as áreas que eu tenho que tirar. Beleza? E cuidado com o tempo que ele me der, né? Dentro do intervalo de tempo requerido. Agora eu te faço uma pergunta. O que é mais difícil? Mover um caminhão de lugar... mover não, parar um caminhão em velocidade ou um carro na mesma velocidade que o caminhão. Qual que vai ser mais difícil? Óbvio que vai ser o caminhão. Claro que vai ser o caminhão. O caminhão tem maior massa. Se tem maior massa, tem maior inércia em movimento. Consequentemente, o que é isso? Quantidade de movimento. Ok, galera? Então, tem aqui a minha quantidade de movimento. E como eu calculo essa quantidade de movimento, Ana? É a proporção entre a massa e a velocidade, beleza? Então, massa, quilograma, velocidade, metros por segundo. Então, qual vai ser a unidade no Sistema Internacional de Medidas? Só repetir, quilogramas, metros por segundo.
Kg, né, vezes m sobre s. Quantidade de movimento é uma grandeza também vetorial, ou seja, ela também precisa de módulo de direção e sentido. Possui a mesma direção e sentido da velocidade. A quantidade de movimento possui a mesma direção e sentido da velocidade. Agora vamos analisar aqui comigo as unidades. Impulso, eu não falei que é força vezes o tempo? Aí, força, segundo a lei de Newton, Newton. Unidade de força é Newton. Tempo, segundo. Se eu abrir, quem é Newton? Qual é a fórmula lá da lei de Newton? Segundo a lei de Newton, a força resultante igual a massa vezes a aceleração. Massa, quilograma. Aceleração, metros por segundo ao quadrado. Repito, então no lugar do Newton, coloquei massa, metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo. Repito o tempo. Posso cortar esse tempo para simplificar a minha fórmula? Com esse tempo aqui que está ao quadrado, vai ficar quilogramas, metros por segundo. Que unidade é essa, gente? Que eu acabei de ver. Ué, do impulso, Ana. Tu tá chegando lá na quantidade de movimento? Sim! Temos um teorema, galera. Foi proposto um teorema a partir disso. O impulso da resultante das forças que atuam sobre o corpo num determinado intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento do corpo no mesmo tempo, no mesmo intervalo de tempo. Então, eu coloquei para vocês, eu vou até passar devagar. Impulso é igual a força vezes o tempo. Força é igual a massa vezes a aceleração. Então, no lugar da força, em vez de eu colocar F, eu vou colocar massa vezes a aceleração. E eu sei que a aceleração é ΔV sobre ΔT. Então, lá na aceleração, eu vou colocar também, vou substituir lá massa vezes ΔV sobre ΔT. Quem é ΔV? V final menos V inicial. Não tem um tempo aqui no denominador e um no numerador? Posso cortar? Posso simplificar? Posso. Olha o que vai me sobrar. Impulso é igual a massa vezes a velocidade final menos a inicial. O que isso quer dizer? Se eu fizer uma distributiva, impulso é igual à variação da quantidade de movimento. E esse é o nosso teorema do impulso. Então, Ana Lídia, impulso é igual à variação da quantidade de movimento? Muito bem. Então, temos aí, ó, por exemplo, vamos entender o airbag. Ele me dá tempo. Como? Como é que o airbag me dá tempo? Ele me dá mais tempo para eu poder, em vez daquela força da desaceleração ver toda sobre mim e naquele mesmo intervalo de tempo eu sentir aquela força, ele estoura o airbag para me dar mais tempo para absorver esse impacto, para essa força ser menor sobre mim. Ok? E a aurora boreal, né? Ou austral? Partículas carregadas do vento solar são aceleradas pelas linhas de campo magnético terrestre e elas colidem com as moléculas da atmosfera que ganham energia interna. Seus elétrons são excitados, ou seja, há uma explosão. E, posteriormente, ao perder essa energia excedente, as moléculas emitem luz, criando a aurora boreal ou austral. A aurora boreal, se eu não me engano, acontece no Polo Norte e a austral no Polo Sul. Me corrija se eu estiver errado. Bem interessante a gente falar sobre esse tema, porque o que a gente repara, né, galera? Que a aurora, que impulso, explosões, vamos falar de impulsos mecânicos, empurrões, puxões, explosões, são a própria aplicação do impulso, que é igual à variação da quantidade de movimento. É o quanto de força está sendo aplicada ali em decorrer do tempo. Ok. O tempo que eu posso ter para absorver uma queda ou não, por exemplo, me fala aí, por que existe tênis de impacto? Pensa sobre isso e a gente se vê na próxima aula.